Bom dia, irmãos e irmãs. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam com todos. Glórias ao Senhor por mais esse tempo, por mais essa rica e preciosa oportunidade que Ele nos concede de nos reunirmos mais uma vez em torno do Seu nome, em torno dessa mesa, para fazermos memória daquele sacrifício vivo e verdadeiro que o nosso Senhor Jesus fez em favor de cada um de nós. Louvamos o nome do Senhor, bendizemos o nome do Senhor, e toda a honra e toda a glória desse tempo seja única e exclusivamente a Ele, e a mais ninguém e a mais nada. Louvamos o Teu nome, Senhor, te bendizemos, de fato desejamos a Tua condução pelo Teu Santo Espírito. Realmente nos conduz a Te adorar, a Te bendizer, a Te exaltar, porque nós sabemos que por nós mesmos, Senhor, isso é impossível, isso Te desagrada, mas conduzidos pelo Teu Santo Espírito, Senhor, fluirá de nós aquele genuíno louvor, aquela genuína adoração. Então nos conduza mesmo, para a glória e para a honra do Teu nome santo. Amém. Irmãos, não sei se vocês já pararam para considerar o quão privilegiado nós somos de estarmos aqui, de podermos nos reunir em torno dessa mesa. Alguns irmãos aqui no início oraram e nas suas orações eles disseram que nós recebemos um precioso convite. E de fato, foi um precioso convite que o nosso Senhor Jesus fez a cada um de nós. Houve um primeiro convite da parte do Senhor, não sei se você se lembra daquele texto, onde o Senhor diz assim: vinde a mim, vós todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse foi o primeiro convite que Ele nos fez. E quando nós nos achegamos até Ele, o nosso coração se encheu de alegria, de gozo, encontramos descanso, fomos salvos, perdoados dos nossos pecados, contemplados com a salvação. E tudo isso por conta da obra que Ele fez. Ele pagou o preço. Ele foi até aquela cruz para que nós pudéssemos então ser salvos, ser perdoados dos nossos pecados. Então esse é um precioso convite mesmo que o Senhor faz. Nós não o buscávamos, muito pelo contrário. Nós fugíamos do Senhor, mas de repente Ele entrou na nossa história. Ele, pelo Santo Espírito, nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, nos limpou e nos faz o convite para adorá-lo nessa manhã. E como nós somos gratos por esse convite. E não há como nós não fazermos aquela relação com Mefibosete. Você se lembra dele? Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, herdeiro do trono. Mas o seu pai morre, Jonatas morre, Saul é destronado e também morre. E a babá de Mefibosete, com medo então do rei que assumiria o lugar de Saul, com medo de Davi, foge na fuga. Ela cai por cima do menino e aquele menino fica coxo e vai para uma terra muito distante, em Lodebar, esquecido. Mas houve um dia que o rei Davi perguntou aos seus servos, aos seus criados, se ainda havia alguém da família de Jonatas para que ele pudesse usar de benevolência. E se lembraram então desse Mefibosete. Então o rei chama Mefibosete e oferece a ele um lugar na sua mesa, oferece a ele um lugar no seu banquete. E quando você olha para a nossa história, quando você olha para você mesmo, você há de concordar que isso fala a respeito de nós. Nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados. Estávamos realmente esquecidos, mas o nosso Senhor, Ele lembrou de nós. Ele se levantou e foi em busca de cada um de nós. E hoje, nessa manhã,
Ele te chama para o verdadeiro banquete. O Rei Supremo sobre todos te chama a esse banquete. Que nós possamos realmente olhar para Ele. Que os nossos olhos possam contemplar a salvação que Ele nos oferece e assim nós possamos realmente adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? Quero convidar os irmãos a abrirem o texto de Lucas, capítulo 2, verso 25. Um texto muito conhecido. Aqui nós temos um texto que é um maravilhoso texto aqui da palavra de Deus. Eu particularmente, toda vez que leio esse texto, meu coração se alegra ao ver aqui o contentamento, o gozo e a confiança desse homem que está aqui descrito. Quando ele vê, então, o nosso Senhor Jesus ainda bebê, recém-nascido. As palavras que ele profere precisam impactar os nossos corações, porque são realmente uma descrição daquilo que é o nosso Senhor, daquilo que Ele faria por cada um de nós. Vamos tomar o texto aqui. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despede em paz o teu servo segundo a tua palavra. Pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilhavam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. O contexto maior aqui dessa passagem, irmãos, nos fala a respeito do nascimento do Senhor Jesus. Esse sublime acontecimento. Um acontecimento tão importante, um acontecimento ímpar, não só para o povo de Deus, mas também para a humanidade de modo geral. Até porque se você olhar para o nosso calendário, ele tem antes e depois de Cristo. Então esse acontecimento de fato é um acontecimento muito importante. Então esse contexto maior aqui envolve realmente o nascimento do Senhor Jesus. E aqui na passagem que nós lemos, nós temos aqui então o recém-nascido Jesus que foi levado por seus pais a Jerusalém com o propósito de o apresentarem no templo para cumprir tudo o que a lei determinava. E é muito interessante observar, e esse é o primeiro ponto que eu queria destacar, que Jesus, ele sempre cumpriu a lei, mesmo através dos seus pais, como é o caso aqui. Se você olhar um pouquinho antes, você vai ver ali a partir do verso 21, que o Senhor Jesus ele é circuncidado ao 8º dia. Depois passa-se o prazo que a lei determinava para a purificação, e então ele é tomado e vai junto com seus pais para Jerusalém, para que ele pudesse então ser apresentado no templo. E para mim isso é realmente um fato maravilhoso, porque o Senhor Jesus, ele sempre cumpriu a lei. Ele nunca deixou nada da lei de fora sem cumprir. Nenhum tio da lei foi esquecido pelo nosso Senhor, e ele de fato fez isso para se identificar com todos os homens. E para que ninguém nunca achasse nenhum motivo nele para questionamento. O nosso Senhor, ele é perfeito. O nosso Senhor, ele é reto, ele é sublime. E é ele que nós estamos adorando nessa manhã. Nada passou desapercebido pelo nosso Senhor. Ele cumpriu tudo que devia cumprir.
Então aqui estão os pais dele, o levando no templo para cumprir conforme a lei havia determinado. E então, ao chegar até aquele local, havia ali um homem que a palavra não fala muito a respeito dele. Na verdade, o único local que esse homem vai aparecer é exatamente aqui em Lucas, no capítulo 2. Esse homem era Simeão. Nós não sabíamos nada a respeito desse homem. Nada se conhece sobre a sua história, há muita especulação, mas nada de fato que podemos afirmar categoricamente. Não se sabe quem são os seus pais, seus irmãos, se ele tinha filhos, netos, enfim. Não se sabe pouco a respeito desse homem que é aqui descrito. Mas o Espírito faz questão de registrar algo aí que é a única coisa que nós precisamos saber de Simeão. A palavra que nós lemos diz que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. E ela coloca aqui as características desse homem. Ele era um homem justo e temente a Deus. É a única coisa que nós precisamos saber a respeito desse homem. Ele era justo, temente a Deus, e o Espírito Santo estava sobre ele. Analisando essas palavras, nós podemos determinar que Simeão era um homem piedoso, suas ações eram justas. Ele guardava a lei, conhecia muito bem a palavra de Deus e aguardava com confiança o cumprimento das promessas que foram feitas através da palavra. E de fato nós podemos então determinar que Simeão era um homem piedoso, que Simeão fazia parte do remanescente fiel de Deus, pois ele viveu numa época de confusão religiosa, de apostasia. Os irmãos vão se lembrar que houve ali um período intertestamentário, aonde alguns chamam esse período de 400 anos do silêncio. Nenhum profeta fora levantado para falar a respeito das coisas do Senhor. Então havia naquele tempo, no tempo de Simeão, uma bagunça, uma confusão religiosa. O povo de Israel já tinha bagunçado tudo que diz respeito à lei, enfim. Os irmãos conhecem bem a história. Mas há aí um homem piedoso, um homem temente a Deus, um homem que aguardava o cumprimento das promessas. E esse homem, a palavra nos diz que ele foi avisado, que foi feito a ele uma promessa pelo Espírito Santo de que ele não morreria sem ver o Cristo do Senhor. E é interessante você ler a palavra porque ela vai falar que o Espírito Santo moveu o coração de Simeão para ele ir até o templo. Muito provavelmente a agenda dele já não era essa, de ir para o templo. Ele devia ter os seus compromissos, os seus afazeres, e naquele dia talvez ele não precisasse ir até o templo. Mas o Espírito Santo moveu o coração dele. E eu, com todo temor, fico imaginando o que subiu ao coração desse homem. Talvez seja essas as palavras: Simeão, deixe os seus afazeres, mude a sua programação. Isso tudo agora é secundário. Vai até o templo. Tenho certeza de que você não vai se arrepender. Outra coisa que eu fico imaginando, como esse homem saberia quem era Jesus? Tantas mulheres com seus maridos e seus filhos recém-nascidos não estavam naquele templo, naquele dia para cumprirem segundo a lei. Mas a palavra diz que o Espírito Santo estava sobre Simeão. E o Espírito Santo revelou para ele quem era o pai, a mãe e o menino Jesus. Indicou exatamente quem era e fez ainda mais. Indicou revelações a respeito daquele que então era um recém-nascido, o nosso Senhor Jesus. E aí vem a parte que realmente precisa tocar os nossos corações. A parte do cântico de Simeão, como é chamado aqui. A palavra nos diz que ele pega o Senhor Jesus em seu colo. Irmãos, imagine o privilégio desse homem. Não tem ninguém menos do que o Salvador do mundo em suas mãos. Não tem ninguém menos do que o Deus feito carne em suas mãos, em seus braços, no seu colo. Não tem ninguém menos do que o próprio Senhor Jesus, aquele que é todo-poderoso, o Criador de todas as coisas.
Ele está no colo de Simeão. Imagine quão privilegiado é esse homem, porque esse menino é aquele de quem a profecia de Isaías fala. Os irmãos vão se lembrar, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. É esse menino que está no colo de Simeão. Imaginem só. Simeão tem em seus braços o Salvador do mundo, Todo-Poderoso, aquele que é Criador de todas as coisas. A verdadeira consolação de Israel estava no braço dele. O Deus feito em carne, conforme eu mesmo falei. A promessa que Simeão havia recebido estava então cumprida. Ele estava com o Salvador do mundo, o Cristo do Senhor, ungido de Deus em seu braço, em seu colo. O propósito da vida de Simeão havia sido alcançado. Os seus olhos contemplaram a Jesus, o Salvador, e ele então estava pronto para a morte. Agora ele poderia morrer em paz, pois os seus olhos viram a salvação. Meus irmãos, olhem para essas palavras que Simeão disse. Ele disse: Senhor, pode despedir agora o seu servo. Agora eu vou em paz, porque agora eu vi o Salvador. Os meus olhos já viram a tua salvação, a salvação a qual tu preparaste para todos os povos. Simeão também já tinha aqui a revelação de que os gentios também seriam salvos pelo Senhor. Palavras maravilhosas são essas, irmãos, pois os meus olhos já viram a tua salvação. E ele continua e diz assim, que aquele menino era luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Aquele bebê é a salvação preparada por Deus para todos os povos. Ele é a luz para iluminar as nações. Os irmãos irão se lembrar do texto de Isaías mesmo, no capítulo 9, que diz assim: E o povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Esse é o menino que estava no colo de Simeão, do qual ele realmente encontrou todo o seu contentamento, depositou toda a sua esperança, a ponto de dizer: Senhor, agora eu já estou pronto, pode me levar. Os meus olhos já viram a tua salvação. Eu sei que esse menino vai ser aquele por quem todos os pecados serão perdoados. Eu sei que esse menino aqui vai ser luz para iluminar as nações, a salvação que tu preparaste para todos os povos. Eu sei que esse menino aqui vai caminhar em direção àquela cruz. Tudo isso ele quis dizer com isso. Eu sei que esse menino vai viver de acordo com a tua vontade, que vai fazer todos os teus propósitos, que vai alcançar a salvação para todos. Meus irmãos, que contentamento nós encontramos nessas palavras. Que esperança sólida e bendita depositadas em um bebê. Quando a gente vê um bebê, ele é tão frágil, mas Simeão não via nada disso naquele bebê. Ele viu o Todo-Poderoso, o Salvador do universo. Ele viu o Criador de todas as coisas. Amados irmãos, será que nós podemos dizer para o Senhor que um dia os nossos olhos viram a salvação dele? Será que nós podemos ter todo esse contentamento que Simeão teve na pessoa de Cristo Jesus? Será que nosso contentamento é tal que nós podemos dizer: Senhor, agora o Senhor pode me levar, porque eu tenho certeza absoluta para onde eu vou? Amados irmãos, nessas palavras de Simeão, você vê que o terror da morte já não assombra aquele homem. E o mundo já não tem mais nada que possa oferecer àquele homem, porque ele viu o Cristo do Senhor. A promessa para ele havia sido cumprida. Ele contemplou o Cristo do Senhor. E essas palavras dele realmente traz toda essa esperança que nós podemos tocar aqui. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Nessa manhã nós temos a
a oportunidade também de dizer para o Senhor que Ele é o nosso tudo, que nós não precisamos de mais nada, que Ele é o nosso contentamento total, que realmente nada nesse mundo mais nos importa senão Ele. E a partir do momento que nós estamos alinhados com essa verdade, tudo mais na nossa vida vai se encaixando. Quando a gente está alinhado com essa verdade, nós vamos amar a nossa família muito mais do que nós amaríamos com a nossa própria força. Quando nós nos alinharmos com essa verdade, nós vamos realmente querer andar nos caminhos do nosso Senhor, fazer a vontade dele. Os meus olhos já viram a tua salvação. Graças a Deus eu creio que todos aqui também teve seus olhos abertos e contemplaram a salvação que Deus nos preparou na pessoa de Cristo Jesus. Irmãos, como eu disse, essa história ela sempre alegra o meu coração, porque há um contentamento muito grande nas palavras desse irmão. E ele, sendo aquele remanescente fiel, imagine a época que esse irmão viveu. Uma época de apostasia, uma época de confusão. E ele estava lá firme, perseverando e esperando. O Espírito Santo falou para ele: olha, você não vai morrer enquanto você não vê a salvação que Deus preparou. E de fato, ele não morreu e viu a pessoa do nosso Senhor Jesus. E ele disse essas palavras: os meus olhos já viram a tua salvação. Louvado seja o nosso Senhor. Mas ele continua, e ele vai então aqui fazer uma profecia a respeito da pessoa do nosso Senhor, da sua obra, daquilo que ele faria, de como realmente seria a sua vida sobre essa terra. E ele fala aqui que esse menino, a respeito do nosso Senhor, ele seria para a elevação de muitos em Israel e para a queda também de muitos. E de fato nós vemos na história que todos aqueles que se arrependeram dos seus pecados e depositaram a sua fé na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, esses foram levantados, foram erguidos de um poço de pecado, de um tremedal de lama, do monturo, e foram colocados sobre uma rocha que é Ele mesmo, que é a pessoa do nosso Senhor. Mas Ele também foi usado para a queda de muitos em Israel. Quando nós olhamos para a história, aqueles que eram soberbos, orgulhosos, não se arrependeram dos seus pecados, antes tentaram atacar o nosso Senhor. E isso só causa, então, ruína para eles mesmos. E ele ainda diz mais aqui na palavra, ele fala que Jesus seria um sinal de contradição, e quando a gente olha para o Evangelho é exatamente isso que a gente vê, quanto ataque o nosso Senhor sofreu. O seu Evangelho ofendia a religião daquela época, a sua verdade ofendia a religião daquela época, quanto ataque o nosso Senhor sofreu. Mas aqui está a verdadeira salvação que Deus preparou para todos os homens, a pessoa do nosso Senhor Jesus. E é Ele que nós viemos aqui nessa manhã adorar e bendizer, exaltar. Que nós possamos também olhar para essa mesa e ter a certeza que os nossos olhos já viram a salvação a qual Deus preparou. E assim nós possamos então adorá-lo, bendizê-lo, exaltá-lo. Há uma outra profecia aqui que é dita a respeito de Maria, mãe do Senhor Jesus. Simeão fala para ela que uma espada traspassará a sua alma, e uma espada traspassará também a sua própria alma, verso 35. E para registro dos irmãos, essa profecia que é a respeito de Maria, ela foi cumprida. Quando você olha lá em João 19, o nosso Senhor lá no Calvário, crucificado, e a palavra faz questão de nos dizer que Maria estava ao lado da cruz. Então ali o sofrimento dela foi realmente gigantesco, como se uma espada traspassasse a alma dela. Inclusive, essa passagem lá em João é um dos 7 brados do Senhor na cruz. E muitos irmãos nominam esse brado como um brado de afeto.
E é tão lindo olhar aquela passagem, porque mesmo diante da morte, mesmo diante do pecado de toda a humanidade colocado sobre si, o Senhor olha para aquela mulher e fala com seu discípulo amado do lado: mulher, eis aí o teu filho, e filho, eis aí a tua mãe. Ele não deixa Maria desamparada. Ele traz provisão para Maria. Esse é o nosso Senhor. Esse é o coração bendito e maravilhoso do nosso Senhor. Meus amados irmãos, um dia os nossos olhos foram abertos, então nós podemos contemplar a salvação de Deus para todos os homens. Nós podemos contemplar a Jesus. Nele mesmo que nós colocamos a nossa esperança, as nossas expectativas. Nele nós confiamos. Você se lembra do texto que nós lemos há pouco? Qual foi a reação de Simeão ao contemplar a salvação? Ele pegou aquele menino no seu colo, nos seus braços, e ele louvou. E ele louvou. E nós, como eu já disse, tivemos já os nossos olhos abertos, nós podemos contemplar a salvação do Senhor. E qual que vai ser a nossa resposta diante dessa tão grande salvação? Se não louvar e adorar a esse Senhor bendito e maravilhoso. Então, irmãos, que realmente nós possamos, aí mesmo na simplicidade, dizer para o Senhor no simples: Senhor, eu te amo. E nós não poderíamos dizer que nós o amamos se Ele não houvesse nos amado primeiro. E o seu amor não é um amor que Ele simplesmente fala da boca para fora, mas é um amor provado, testado e com mestrado, o qual Ele demonstrou lá na cruz do Calvário. Esse é o nosso Senhor. Que o nome dEle possa ser louvado e glorificado nessa manhã. Amém?